Olá pessoal, tudo bom? Ju aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o porquê que eu saí da minha faculdade de design. Então se você já gostou do tema, gosta de design e desenho, se inscreva no canal e deixe seu like. Então bora começar o vídeo? Então vamos começar do princípio. Quando eu fui me inscrever pra faculdade de design, eu tinha 18 anos. Eu agora tô com 24. Eu, nessa quarentena, acabei tendo algumas memórias dessa minha jornada quando eu comecei a fazer a faculdade de design. Foi uma época bem conturbada, então resolvi compartilhar a minha experiência com vocês e explicar o porquê que eu saí, principalmente. Se você tá com dúvida ou se você ainda tá cogitando fazer ou já tá cursando a faculdade de design e não se identificou, eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha opinião e tudo que eu passei no meu curso de design. Lembrando que eu moro no interior e nessa época que eu tava cogitando fazer uma faculdade, eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida, acho que ninguém sabe, né? E um dos cursos que eu sempre ouvi muito falar, até porque eu tenho pessoas da minha família que são, é o design. Então eu conheço bastante designer gráficos e pessoas que mexem com arte em geral. Eu fui procurar saber sobre design e tipos de faculdade. Eu descobri que muita gente da minha cidade, que é uma cidade interior, que é relativamente grande, ia para uma outra cidade, que também é de interior, que é um pouquinho maior que a minha, e eles estudavam lá design, então tinha muita gente que saía dessa cidade e ia pra outra. E em questão de distância, a minha cidade esteve aqui, essa eram tipo 2 cidades de distância, então assim, era relativamente longe. Então além da mensalidade da faculdade, eu tive que pagar a condução, então ficou um pacote meio salgadinho, né, mas tudo bem. Eu queria fazer design, até então não tinha gostado de nenhum outro curso, nada tinha me enchido os olhos de alegria, então fui lá eu tentar. Então beleza, já tinha feito vestibular, já tinha arranjado a condução certinha, já sabia direitinho como que eu ia, porque eu ia todos os dias, né? Comecei a fazer a faculdade. Inclusive a faculdade, o nome do curso era design, só design. Tem gente que estuda em uma faculdade que é design de interiores, design de outra coisa. Essa era só design. Por quê? Porque eles ofereciam uma gama de conhecimentos sobre o design, que design pode ser tudo. Eu sei que o design é uma coisa bem ampla e é isso que a faculdade queria passar para as pessoas, mas na minha sala tinham várias pessoas com gostos completamente diferentes. Tinha uma menina que ela queria ser design de joias, então não tinha o curso na cidade dela de design de joia específico, então ela foi fazer design normal. Então assim, tinham várias pessoas diferentes na minha sala. De longe a faculdade eu posso dizer que ela era excelente, os professores incríveis também, sempre me dei muito bem com todos eles. Todas as aulas eram bem programadas e a estrutura da faculdade era muito boa. Todas as salas eram incríveis, inclusive a sala que eu tinha de aulas práticas também, a gente fazia muitas maquetes, muitas caixas, muitas coisas com a mão mesmo. Tinha que ter um material bem específico, com estiletes e coisas para você pintar e fazer, e vários tipos de papel, com gramaturas mais pesadas e não. Então tinham vários projetos que a gente tinha que fazer, além das aulas digitais, que sim envolviam os pacotes da Adobe, Photoshop, essas coisas. Então a gente tinha tudo, a faculdade realmente oferecia uma grade curricular muito completa. E uma das aulas que eu gostava muito, 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 e que foi a aula que me esclareceu sobre várias outras coisas que eu não sabia sobre mim, foi a aula prática de desenho. A aula de desenho tinha um professor muito gente boa, muito legal, e era uma das minhas favoritas com a minha amiga, a gente sempre estava animada pra aula e tal. Eu tinha uma pastinha, inclusive eu vou deixar aqui pra vocês, vou mostrar ela pra vocês. Era sempre naquelas mesas gigantes que também deve ter no curso de arquitetura, e a gente tinha que desenhar ali, fazer vários projetos, a cadeira era no alto assim, então eu sempre ficava com os pezinhos, né, balançando, porque eu sou muito pequena, tenho 1,53 m mais ou menos. Conforme o tempo foi passando e eu fui tendo um pouquinho mais de habilidade, né, eu fui vendo que o meu traço era um pouco diferente das outras pessoas da sala. E eu sei que é muito ruim a gente se comparar, mas infelizmente a gente acaba se comparando, ainda mais numa aula tão específica, a gente sentava em duplas, as mesas eram 2 mesas gigantes, mas uma do lado da outra, então eu sempre estava com a minha amiga, literalmente sempre. Então eu acabava olhando em volta e comparando os projetos e eu via que o meu era um pouco diferente do de todo mundo da sala. Não é questão nem de estilo, eu acho que era uma questão mais de proposta, porque o professor pedia para fazer algo mais concreto, algo mais padrão, algo que necessitava de uma certa geometria, e algumas coisas eu não fazia muito bem, e os meus traços eram sempre mais mão livre, e
e mais soltos, assim. Chegar pra falar com ele e tal, fui questionando algumas coisas, ele falou, caramba, uma coisa que eu tenho notado sobre você, Júlia, é que você faz muito bem ilustração. Aí eu fiquei meio questionando, sabe? A gente estava estudando muito forma, essa aula de desenho era justamente para ensinar as pessoas que não sabem desenhar e ao mesmo tempo as pessoas que já sabem, que era a maioria dos alunos, você gosta de desenho, você quer fazer uma faculdade, ou você escolhe arquitetura ou você escolhe design. É muito difícil uma pessoa que gosta de desenhar escolher outro curso. E é aí que eu quero conversar com vocês sobre, porque foi nessa aula, foi nesse momento que eu me toquei de que eu era diferente, que ilustração era uma palavra que ia fazer muito parte da minha vida e nunca tinha me atinado pra isso. Porque quando a gente gosta de desenho, a gente pode gostar de uma gama de coisas. Tem gente que gosta de animação, que também é o meu caso, eu adoro filmes infantis, adoro desenhos animados, por assim dizer. Meu professor falou isso e eu comecei a falar, tá, mas o que é ilustração? Eu posso trabalhar com isso? Existe uma faculdade pra isso? E ele me explicou que teriam faculdades e cursos disponíveis em São Paulo. Ele participava de muitas feiras, muitas promoções de arte, muitas questões de cursos específicos. E ele nunca fazia na região que eu tava, ele fazia em São Paulo. Eu sou da região do Rio de Janeiro, do interior do Rio. Então, assim, foi muito esclarecedor quando ele me disse que isso era possível. Eu nunca tinha cogitado sair da minha cidade, até porque eu sabia que ia envolver uma certa programação e dinheiro que provavelmente eu não teria. Então foi nesse momento que eu resolvi fazer pesquisa sobre e eu finalmente encontrei um curso que tinha em São Paulo, que era totalmente focado para ilustração. Resumindo um pouquinho, não vou me estender muito no assunto, até porque as coisas que eu tenho para falar sobre a minha saída foram bem decisivas e bem diretas. Então, quando eu decidi que eu ia trancar a faculdade de design, eu já tinha feito todas as provas, já tinha tirado nota e já ia passar para o próximo semestre, eu resolvi trancar justamente por isso, para eu poder ver se era o que eu queria mesmo. Eu testei, eu tive aula com todos os professores, todas as matérias, fui super bem em todas, então assim, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, mas isso que o professor falou pra mim, eu levei pro resto da minha vida, porque realmente foi um start, foi um clique que eu não sabia que isso era possível. Apesar da gente ver que tem muitas ilustrações em revistas e livros e coisas do tipo, a gente não fica pensando em, tem curso pra isso? Ainda mais pessoas que são do interior, como eu. É muito difícil pra gente ter uma noção muito ampla. Hoje, graças a Deus, com a ajuda da internet, a gente tem uma visão um pouco maior, consegue buscar a informação. E eu queria fazer esse vídeo justamente para mostrar para vocês a minha experiência, contar por que eu saí. Acabei então trancando a faculdade, já tinha terminado o semestre e fui procurar essa tão esperada curso de ilustração em São Paulo. Quem é do Rio sabe que quando a gente fala sobre São Paulo, a gente sempre pensa em algumas coisas dos preços serem mais salgados, uma realidade um pouquinho diferente. Então eu tive que ver uma infraestrutura para fazer a mudança. Se eu já estava achando a minha faculdade de design cara, com a condição que eu tinha que estar tendo que pagar extra, imagina ir para uma cidade grande, né? Pagar uma república para morar com outras pessoas, sim, eu fiz isso. E ter que achar emprego para poder se ajudar a manter lá. Quando você tem 18 anos, a gente não tem muita ideia de como que isso vai acontecer. Tem muitos imprevistos. Além de outros motivos, eu acabei tendo um problema de saúde na minha família. Então eu não estava conseguindo achar emprego lá em São Paulo e eu ia começar a estudar no curso, eu ainda tinha uns meses para poder iniciar no curso. Então eu fui para lá antes com a ideia de vou morar na República, pagar um aluguel pequeno e tudo menor e vou achar um emprego que eu consiga ajudar a pagar a mensalidade, então vai ficar tudo certo, porque era bem mais cara. Eu fui pra lá, tentei, não deu certo, porque não era o momento certo de eu estudar lá, inclusive ia estar muito impossível naquele momento. Eu reconheci isso e eu voltei, e quando eu voltei pra minha cidade, eu fiquei muito triste, porque eu não ia conseguir fazer o que eu queria. Eu não consegui fazer design. E também não consegui fazer ilustração, então o que eu vou fazer? Então foi um momento bem delicado. Eu acredito que eu soube administrar muito bem. Eu acabei fazendo recursos humanos, porque foi uma coisa também que me pareceu interessante. Nessa época eu encontrei um emprego numa empresa muito boa, e eu fiquei nessa empresa por 3 anos e estava ganhando muito bem. Então fazer recursos humanos me pareceu agradável, não era algo que eu faria por desgosto. Então, dos 18 aos 24 anos, eu deixei o desenho e a ilustração só como hobby
e não mexi mais com isso, mas eu também continuei trabalhando. Às vezes fazia uma logomarca aqui e acolá. Então assim, o design, ele estava em mim, sempre esteve em mim, e eu sou muito autodidata. Hoje em dia a gente infelizmente ainda passa por alguns momentos de que ter uma faculdade, ter um diploma é melhor, considerado bem mais bem visto do que uma pessoa que é autodidata, que já sabe fazer aquilo naturalmente. Então a gente ainda está lidando com isso, tem outros países que não, tem outros países que eles te contratam pelo que você sabe, não pelo que você fez e pagou por aquilo para ter um diploma e te confirmar que você sabe aquilo. Eu acho que as empresas que tem no exterior, elas valorizam muito mais a pessoa que você é, elas te dão um tempo para que você prove que você realmente tem aquela capacidade. Se você pede para noção básica no software X, eles vão te botar para teste, eles vão testar para ver se você sabe. E se você não tiver curso naquilo, tudo bem, porque você sabe, esse conhecimento tá na internet, esse conhecimento você adquiriu, você sentou a bunda na cadeira, você estudou por conta própria, você foi lá, baixou o software, fuçou, descobriu como fazia. Qual o problema, né? Eu ainda vejo muito isso de que aqui no Brasil, principalmente, a gente precisa ter um diploma para provar alguma coisa. Eu acabei fazendo muitos trabalhos autodidatas e esse ano, quando a quarentena já estava em andamento, eu finalmente mexi com a ilustração que eu queria lá atrás, com 18 anos, ter mexido. Nada em vão, tudo tem um tempo certo. Não me arrependo mais mínimo de ter feito faculdade de design. Se eu não tivesse feito faculdade de design, eu nunca ia descobrir que eu gostava de ilustração, porque design e desenho e ilustração, eles andam lado a lado, eles podem coexistir, eles podem se complementar de alguma forma, mas não necessariamente eles são as mesmas coisas, eles têm vários caminhos. Para finalizar, não fiz curso de design pela questão de não ter me identificado, mas também eu não me arrependo de ter feito, também não me arrependo de ter trancado, porque se eu fosse fazer hoje em dia seria completamente preencher linguiça, completamente só por fazer. Não é algo que eu amo de paixão. Acho que se você gosta muito de projetar várias coisas, tem várias ideias, acho ótimo. Então, tive bons professores, ótimos professores, uma ótima estrutura. A faculdade era muito boa. Eu não tô mencionando nomes aqui, até porque eu acho que não é o foco. O meu foco é dizer como que foi a minha experiência em me encontrar o meu caminho. Justamente para poder focar nisso, de que tentem. Se eu não tivesse feito faculdade de design, eu nunca saberia que eu ia gostar de outra coisa. A partir do momento que você consegue ter uma noção de que, tipo, não tô gostando tanto disso, vou pesquisar outras opções. Não se foque só em uma coisa, tipo, eu vou fazer essa faculdade, os 4 ou 5 anos dela. Se você já não tá gostando no início, por que você vai fazer até o final? A gente às vezes gasta muito tempo e dinheiro por insegurança. Você tem todo o direito de se arriscar. Se você não gostou de algo no começo, tenta outro. Sabe quantas vezes eu troquei de faculdade? Mais de 5. Até eu fazer recursos humanos, que também é legal, mas que não é minha praia. Eu voltei hoje para ilustração. Eu ainda pretendo fazer mais cursos sobre. Eu já fiz letras em inglês, quase fiz administração. Então, tipo assim, eu já fiz muita coisa. Já tem um vídeo aqui no canal antigo que eu falo faculdades, decisões e escolhas. Eu vou deixar aqui no link nos cards e na descrição, se vocês quiserem conferir, eu falo um pouquinho sobre essa época que eu troquei de vários cursos até chegar no que eu gostaria de fazer. E eu ainda não cheguei totalmente. Tudo bem, a gente vai passar a vida inteira aprendendo. E eu acho que isso faz parte da jornada. Pessoal, então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe com os amigos. Tchau, até o próximo vídeo!